enquanto você estiver fazendo de si mesma um projeto inacabado, você sempre estará frustrada e insatisfeita. Talvez uma das perguntas mais radicais que alguém possa fazer hoje em dia é: quanto é suficiente? Quanto você precisa ganhar mais? Quanto você precisa emagrecer? Quanto você precisa ler? Quantos livros por ano? Quantos hábitos precisa construir? Mas e quando é suficiente? Porque eu tenho a impressão de que essa pergunta desapareceu. Ninguém pergunta quanto é o suficiente. Ninguém pergunta qual é o limite ali e sempre tá querendo mais alguma coisa. E aí a gente acaba vivendo cercado por metas, passos dando dia, quantas horas de sono, quantos litros de água. Importante, tá, galera? Bebam água. Gramas de proteína, livro por ano, metas e metas. E eu não tô falando que essas coisas não tenham valor, tá? O ponto é que é outro. Não estou dizendo que você tem que parar de investir em você, que você não vai pensar no seu futuro, que você não vai pensar em alguma melhoria. Mas em algum momento a gente perdeu a capacidade de reconhecer o que é o bastante. No livro A Sociedade do Cansaço, ele fala que na nossa sociedade contemporânea não é marcada pela proibição, mas pelo excesso de possibilidade. Não somos obrigados a fazer, mas somos convidados, induzidos, convocados, seduzidos. Você pode aprender mais uma língua, você pode começar outro curso, você pode começar a meditar, você pode correr, pode otimizar a sua rotina, pode sempre tornar uma versão melhor de si mesma, como você tivesse em constante construção, só que eu não estou em construção. Eu estou pronta agora para fazer isso que eu estou fazendo em outro determinado momento. Se eu quiser fazer outra coisa, eu vou buscar um caminho para fazer essa outra coisa, mas não me colocando como algo inacabado. E o problema é que isso tudo parece ser muito positivo, até que você percebe que está vivendo uma relação de constante inadequação. Você se sente constantemente inadequada, porque sempre existe uma versão esperando para ser alcançada. E aí, talvez seja por isso que a ideia de suficiência tenha se tornado tão estranha, como se você estivesse falando de acomodação. E não é isso. É você dizer que isso me basta, determinada coisa lhe basta. Mas parece que isso agora é a ideia de fracasso. Se você acha que você está conformado com alguma coisa, você está contente, em contentamento com algo que aquilo é o suficiente para você, significa que você se acomodou. Mas eu acho que existe uma sabedoria muito grande na palavra suficiente. Porque a vida, o ser humano não é uma obra que precisa ser infinitamente aperfeiçoada. É algo que precisa ser habitado. A vida precisa ser habitada. Eu preciso habitar a minha vida. E eu acho que talvez isso seja um paradoxo grande. Nunca tivemos tantas ferramentas para melhorar a vida e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade de sentir que a vida já começou, mesmo que a gente não consiga viver de forma plena no nosso sistema, né? No capitalismo. E eu acho que essa dificuldade aparece em tudo. Na forma que a gente trabalha, nos relacionamentos, na forma que comemos. Porque às vezes nem a alimentação escapa dessa lógica. Na verdade, a alimentação não escapa nem um pouco dessa lógica. A gente acaba não tentando nutrir o nosso corpo, não nutrir nossas relações, estando ali em reunião, numa mesa com comida. A gente está tentando construir um corpo futuro. E enquanto a gente persegue esse futuro, a gente para de perceber que existe um corpo agora. E que a sua vida vai ser vivida com esse corpo que você tem agora. A pessoa que existe agora. E aí, talvez a pergunta não seja o que ainda falta, seja em que momento eu vou reconhecer que algumas coisas já são o suficiente. Eu anotei uma frase de impacto aqui para o final, que é: